Meus irmãos, hoje nós estamos iniciando essa série chamada Vozes Proféticas. E você vai entender melhor do que nós vamos falar aqui, do que nós vamos falar nesses domingos. Mas eu queria começar lendo um texto com vocês, um texto muito conhecido, do Sermão do Monte, que diz que nós somos luz do mundo. Conhece esse texto? Já leram esse texto? Eu queria que a gente lesse ele agora, lêssemos esse texto juntos, que diz o seguinte: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Esse texto fala de candeia. E a gente tem aqui na mesa uma candeia, que é isso aqui, tá? Para quem não sabia, candeia é isso aqui. É o nosso lampião, né? É a nossa lâmpada de querosene. Isso daqui é a candeia. E o que esse texto está dizendo é que ninguém não se acende uma candeia e coloca ela debaixo do alqueire. O que é alqueire? A coisa mais perto de um alqueire que eu consegui foi esse balde azul lá de casa. O alqueire é uma vasilha. Talvez de barro, né? Não devia ser de plástico. Que usava para armazenar grãos, trigos. Ela funcionava como uma medida. E colocar a candeia debaixo do alqueire é isso. Não tem luz. Não tem luz. Por isso Jesus está dizendo algo muito simples e muito óbvio. Ninguém acende uma candeia e coloca ela debaixo da vasilha. Ao contrário disso, a gente pega essa candeia e coloca ela, o texto usa a expressão no velador, coloca ela no velador, para que assim ela possa iluminar todos que estão na casa. Nós somos luz do mundo. E assim resplandeça a nossa luz diante dos homens e das mulheres, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Esse texto traz uma verdade muito clara, é de que nós, cristãos, está dizendo isso para os seus discípulos, somos luz do mundo. Luz do mundo. Mas tem algo que eu queria destacar. Eu queria que você guardasse isso. Para que você possa ser luz do mundo, Deus precisa primeiro mostrar para você as trevas deste mundo. Para que você possa ser luz do mundo, Deus precisa primeiro mostrar para você as trevas. A gente precisa enxergar o que são as trevas, para a partir disso a gente conseguir de fato ser luz, dentro dos contextos, das realidades que nós estamos inseridos. Foi assim com vários profetas. Deus primeiro pegou o profeta e levou o profeta e deu a ele uma visão clara das trevas, para que ele pudesse, a partir dessa visão do que são as trevas, ele pudesse ser luz. Eu vou destacar hoje aqui dois profetas, Ezequiel e Oséias, que Deus fez isso com eles. Deus deu uma visão ou uma experiência clara com a treva, para que depois disso ele pudesse de fato ser luz. Enquanto a gente não tem consciência das trevas, a gente dificilmente conseguirá ser luz. Por isso a pergunta que a gente tem feito é: o que arde em seu coração? O que arde no teu coração? O que está aí no teu coração, sabe, que arde, que dá a você um sentimento às vezes de tristeza, às vezes de indignação, às vezes de culpa, de responsabilidade sobre o quê? Qual é a treva que quando você vê, ela mexe com você? Qual é a escuridão que te incomoda? Essa treva que incomoda você,
que faz arder o seu coração, é a voz profética que você tem no lugar onde você vive. Vocês são luz do mundo. Mas para a gente ser luz, a gente precisa primeiro enxergar as trevas. Vamos aprofundar esse conceito? Para a gente entender como que isso acontece. Porque como é que Deus faz arder algo em nosso coração? Como é que Deus faz para arder algo em nosso coração? Deus usa a nossa história. Deus usa a nossa dor. Deus usa o nosso contexto. Como é que é a tua história? Qual é a tua dor? Qual é a tua história? Quais são os dilemas que você viveu? Quais são as perdas que você teve? Quais são as dores que você viveu na sua vida ou vive ainda na sua vida? Deus usa isso. E às vezes a treva que Deus vai usar para poder fazer algo acontecer, ardendo no seu coração para virar ação e voz profética, às vezes essa treva tem a ver com a tua história, tem a ver com a tua dor, tem a ver com a tua dificuldade. Assim aconteceu com Oséias. Meus irmãos, Oséias é uma história muito bizarra. Deus chega para Oséias e diz: Oséias, vai lá e casa com a mulher adúltera. E tem filhos com ela, filhos da infidelidade com ela. Deus leva Oséias a experimentar a infidelidade para que ele pudesse compreender qual é o sentimento de Deus em relação a Israel. E transforma ele num profeta. Olha o que diz o texto. Oséias 1, 2 e 3. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério, que é se afastar do Senhor. Por isso ele se casou com Gomer, filha de Diblaim, ela engravidou e lhe deu um filho. Você vai ler o texto depois. Ela tem 1, tem 2, tem 3, e os comentaristas fazem o comentário de que Oséias conseguiu tirar ela do bordel, mas não conseguiu tirar o bordel dela. Então Oséias casa com ela. Deus transforma o profeta numa história viva do sentimento de Deus e da realidade de muitas coisas. Há alguns que dizem que essa história foi uma história que ele viveu, e porque viveu isso, ele elaborou uma profecia nesse sentido e atribuiu como se isso tivesse sido algo que Deus fez ele viver. Outros dizem não, que Deus de fato fez ele viver isso. Nós temos as nossas histórias. Nós temos as nossas histórias bizarras, que não necessariamente foi Deus quem fez você viver isso. Deus nem precisa fazer isso. Nós fazemos as nossas histórias bizarras e temos as nossas histórias bizarras. E a profecia, muitas vezes, meus irmãos, nasce disso. Rick Warren diz que Deus não despreza uma dor, Ele transforma a tua dor em um ministério. Ele transforma a tua dor em algo que vai arder no teu peito, e quando você enxerga a realidade, você se compadece, você se sente movido a fazer alguma coisa. Foi assim com Oséias. Oséias é o exemplo do profeta que sofre a realidade da treva para poder ser voz profética nas trevas. Como eu disse, Deus não precisa fazer isso acontecer na nossa história. Mas tem muita coisa na nossa história, que é justamente porque nós passamos por essas realidades, que isso arde no nosso coração, e Deus quer usar a nossa vida, e usar a nossa história de dor, as nossas histórias bizarras de vida, de abandono, de abuso, de rejeição, para usar você como voz profética, para falar com outras pessoas, para levar uma voz profética de Deus em realidades que você conhece muito bem, porque você viveu isso e você sabe o que é isso. Quando Oséias estava falando ali da infidelidade, do sentimento de Deus ao ver o seu povo se afastando dele, adulterando e traindo Deus com outros deuses, Oséias sabia do que ele estava falando, ele estava vivendo aquilo na pele. No final, o texto é muito bonito, a história é muito bonita, porque ele continua amando esta mulher e ele restaura essa mulher, ela é restaurada no final, assim como vem a promessa de que Deus restaurará a sua igreja, restaurará o seu povo. Olha o que Paulo fala sobre isso. Paulo diz em 2 Coríntios 1, 3, 5 e 6,
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Para quê? Para quê? Para que com a consolação que nós recebemos de Deus, nós possamos também consolar os que estão passando por tribulações. Deus usa a nossa dor, Deus usa a nossa história para fazer arder no nosso coração, para a gente poder fazer o que tem que ser feito, para a gente levar uma voz de profética e de realidades que você conhece muito bem, sobre dores que você sabe muito bem como ela existe, como ela funciona. Entende o que é a voz profética? A voz profética vem de um coração que arde. O coração arde porque ele sabe o que é aquela dor, porque ele viveu aquela dor. E aí o texto continua e diz: se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Paulo sabia muito bem disso. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhe dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Aí eu pergunto, o que arde no teu coração? O que é que você sente quando você está diante de uma realidade de dor parecida com a sua? Qual a tua reação? Você foge? Já parou para pensar que Deus pode querer te usar justamente nisso? Que Ele não fez isso acontecer na tua vida, mas uma vez que você sofreu isso, você se torna uma pessoa preparada para ter voz profética nessa situação, nesse contexto? Às vezes, para olhar qual é a nossa voz profética, em que área nós devemos agir profeticamente, a gente pode simplesmente olhar para a nossa história, olhar para as nossas dores. Rick Warren, quando desenvolveu aquele material celebrando a restauração, a recuperação, ele disse que dos sinais de que você foi curado é quando você para de pensar apenas na sua dor, de lamentar, de ficar no drama da sua dor, e você começa a pensar na dor de outras pessoas que passam por coisas parecidas, que você passa ou que você passou. Isso é sinal de cura. Essa pessoa está entendendo que aquela história, ela precisa ser abraçada, ela precisa ser aceita, não como história correta, mas ser aceita como minha história, e essa minha história me coloca num lugar profético, e eu não vou fugir dele, porque fugir dele seria como acender uma candeia e colocar ela debaixo do alqueire, e luz nenhuma ela vai levar para ninguém, porque você está fugindo da sua dor, está fugindo da sua história, está fugindo dos seus dilemas. Talvez Deus queira curar você justamente quando você entender que a tua história pode ser um lugar de voz profética na vida de outras pessoas. Amém, irmãos? Quem aqui tem dor? Quem passou por situações difíceis na vida? Isso prepara você, isso capacita você para ser luz na vida de outras pessoas. E quando eu estou falando de profecia aqui, eu não estou falando da profecia de ficar adivinhando o futuro. Não é? A profecia bíblica não é essa. Profecia bíblica é uma palavra de edificação, de consolo, uma palavra, às vezes, de exortação, é uma palavra que vem restaurando o plano de Deus na vida dessas pessoas. Isso é ser profeta. É chegar diante das trevas e ser luz. Resplandecer a nossa luz através das nossas obras, para que as pessoas vejam e glorifiquem o Pai que está no céu. E a tua história, meu irmão, a tua história, ela é uma história que aponta para alguma coisa. Eu peço a você que considere isso. E que olhe que existem pessoas passando por coisas parecidas, que precisam de você. Porque você é a luz do mundo. Mas aí você faz uma pergunta, pastor, mas e se eu não tenho essa história, quando a gente não tem essas dores todas? Porque tem gente que não tem. Tem gente que não tem um bocado de dor. Tem gente que viveu e não tem, vai cascaviar e não vai achar. É difícil, mas existem essas pessoas que às vezes não têm uma dor tão profunda que aponta de forma tão objetiva
para uma realidade, para um ministério, para um chamado, para uma voz profética, para uma área de atuação. Às vezes isso tem. Aí como é que Deus faz para arder no coração dessas pessoas? Aí eu vou para Ezequiel. Sabe o que Deus faz? Ele nos mostra histórias, dores e contextos. Quando às vezes a gente não tem isso na nossa própria história, não quer dizer que a gente não tem essa voz profética. Deus vai colocar você em contato com realidades e fazer você sentir aquilo ali, enxergar aquela treva, enxergar aquela dor, para que a partir disso você possa ser voz profética naquele lugar. Isso aconteceu com Ezequiel. Ezequiel 37, vale de ossos secos. Conhece esse texto? Olha o que o texto diz. E já disse aqui, falei de manhã e vou comentar aqui, isso aqui é Ezequiel tem uma viagem aqui com Deus, é uma viagem mesmo, meu povo. Deus dá a visão a Ezequiel da treva que ele não estava enxergando, para que ele pudesse ser profeta naquele contexto. Ele precisava enxergar aquela treva. Ele precisava enxergar aquela dor, ele precisava enxergar aquela realidade. Aí o que diz o texto? A mão do Senhor estava sobre mim e por seu espírito ele me levou a um vale de ossos. Ele não foi transladado para lá, ele teve uma experiência com Deus. Precisa dizer, é uma viagem, é um negócio, uma experiência forte que ele teve com Deus. É igual Moisés quando estava lá e viu a sarça ardente se queimando e o que estava lá não queimava e tinha um fogo e não queimava. São experiências que a gente tem com Deus muito forte. Ele teve essa experiência com Deus, Deus revelou a ele uma dor, uma história, um contexto, para que ele pudesse ser luz dentro daquele contexto. E se não tem na tua história uma dor e um contexto, ou se você não está ainda preparado para atuar dentro da tua história, na tua voz profética, Deus vai te revelar e vai te mostrar através de visões, outras realidades, outras histórias que você vai se compadecer, que o seu coração vai arder. E você vai viver esse ministério de ser luz, que é de todo cristão. O texto continua e diz que ele foi levado a uns vales cheios de ossos. Ele me levou para um lado e para o outro, e ele andou no meio dos ossos, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E aí Deus perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E aí Ezequiel responde, ó soberano, só tu sabes. Então ele me disse, profetize a esses ossos, e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou Deus. E aí eu profetizei, diz Ezequiel, conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, ouvi um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e vi que os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas ainda não havia espírito neles. A seguir ele me disse, profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro destes mortos, para que vivam. Quantas realidades de morte nós temos em nossa cidade. Quantas realidades de morte nós temos dentro da nossa casa. Quantas realidades de morte nós temos nos contextos que nós estamos inseridos. Mas nós estamos fazendo de conta que nessa treva não existe, que ela não tem nada a ver com a gente. Deus pega Ezequiel e mostra o vale de ossos secos para ele. E diz que esse vale de ossos secos tem a ver com ele. E manda ele falar, manda ele profetizar, manda ele ser luz e ser bênção para levar vida para aquilo lá. O texto continua e diz, profetizei conforme a ordem recebida. E o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Uma visão. Ele teve uma visão de um vale de ossos secos, que Deus queria mostrar para ele. Para que a partir desta visão das trevas, ele pudesse ser luz. Você já viu um vale de ossos secos? Você já parou para pensar que Deus pode ter tentado já de várias formas, tentar mostrar para você vales de ossos secos? E você fugiu dessa visão?
Você diz, isso não tem nada a ver comigo. Eu estou muito sensível. Eu fui assistir A Culpa das Estrelas, é todo desse jeito. E aí estou me sensibilizando com tudo. Eu preciso botar uma gotinha de limão no olho para ver se eu fico menos sensível. E você vai abafando as visões que Deus te dá de vales de ossos secos. E vai se tornando insensível, com coração de pedra. E perde a tua capacidade de ser profeta. Porque você não enxerga mais treva. As trevas estão dentro de ti. E você foge das trevas. Você já viu um vale de ossos secos, meu irmão? Eu já vi um vale de ossos secos. Eu já tive uma viagem com Deus parecida com essa viagem de Ezequiel. Eu vi um vale de ossos secos lá em Tauá. Uma viagem que a gente fez a Tauá em 2011. Ou foi 2012? E eu preguei lá em Tauá, na congregação. Marcos e Márcia eram missionários lá em Tauá. E eu preguei lá em Tauá sobre João 8, mulher adúltera. Falei sobre a culpa, sobre o perdão. Convidei pessoas a abraçarem o perdão. Vieram pessoas à frente, entregando suas vidas a Jesus, recebendo esse perdão. E eu lembro de uma criança que encostou em mim. Eu já contei essa história aqui. Ela encostou em mim, ela abraçava minha perna. Eu comecei a orar, aquela criança abraçou minha perna. E meus irmãos, eu não sei explicar. Eu não vi nada. Mas eu senti a dor daquela criança. De uma forma inexplicável. Inexplicável. Quem estava lá nessa viagem, lembra que terminou aquele momento, eu passei uns 40 minutos chorando sem conseguir parar. E quem me conhece sabe que eu não era de chorar. 40 minutos sem conseguir parar de chorar, o pessoal devia estar assim, rapaz, deve estar se separando da mulher, o pastor deve estar em crise, né? Ou sei lá o que era, porque o cara se desmoronou, mas não tinha como não se desmoronar diante daquele vale de ossos secos, daquela realidade de vulnerabilidade, daquela realidade de dor, de abandono, de sofrimento. Deus me mostrou, não me mostrou nada, mas Ele me fez sentir a dor do vale. Quando a gente não tem essa dor dentro da gente, Deus está mostrando para a gente as dores que estão ao redor da gente. Para que a gente se sensibilize diante disso e atue como profeta no meio dessa realidade, desse cenário, meus irmãos. Aí eu tenho esse momento de vale de ossos secos lá em Tauá, e depois vou para Austin, passo aquele tempo sabático lá, destruído emocionalmente, e lá vou participar da Gateway, a igreja. E da igreja lá o que mais me chama a atenção é aquela igreja riquíssima, com banda, com telão de tudo que é cor, com estrutura perfeita, e eles estavam preocupados com os homeless, com os single mom, com mães solteiras, com moradores de rua, com o sofrimento na Índia, na África. E eu disse, meu irmão, esses caras não estão aqui preocupados com o sofrimento, com os vales de ossos secos, que estão nas ruas de Austin, mas são muito poucos, então eles vão abraçar os vales de ossos secos que estão em outros cenários. E a gente está lá no Brasil, vivendo no meio do vale de ossos secos, querendo trazer de lá dos Estados Unidos a luz, a banda, o telão. Os caras têm um telão, eles têm a banda, eles têm o orçamento, eles têm o dinheiro, mas eles estão preocupados com o sofrimento. E às vezes a gente olha para a igreja evangélica brasileira que está querendo importar o telão. Está querendo importar o PA. Line, fly. Está querendo importar as coisas, a mecânica. Mas nós estamos inseridos dentro do vale de ossos secos, meu povo, Brasil, Nordeste, Ceará. A gente vive no vale. A gente mora no vale, mas a gente não enxerga o vale, porque a gente está querendo a luz, o telão e a banda. Eu não tinha como ser a mesma pessoa. Depois daquele menino na minha perna, e depois numa igreja riquíssima, sensível aos vales de ossos que estavam até longe delas, porque perto delas não tinha.
E quem acompanha a história da Candeias sabe que de 2012, 2013 para cá, foi quando Marcos e Márcia vieram para cá, a gente começou o nosso envolvimento mais com obra social, com o trabalho que a gente desenvolve, e a minha sensibilidade com isso aumentou profundamente por causa de um vale de ossos secos que Deus me mostrou. Por que eu estou falando isso aqui para você? Porque eu tenho certeza absoluta de que Deus tem mostrado o vale de ossos secos para você. Você que não está enxergando. Você que não está enxergando. Porque está fugindo. Não tem nada a ver comigo. Já elabora uma teoria, sabe, de que aquele cara está ali porque quer. Aquela realidade ali é uma realidade assim, assado. Vales de ossos secos nos nossos relacionamentos. Não são questões sociais, não. São vários tipos de vales. Não são só questões sociais, não. Existem vales de ossos secos nas nossas relações familiares. E a gente fica fingindo que não existe e não elabora profecia, anúncio do evangelho para essas realidades. Porque a gente está querendo viver a vida da gente, a gente está querendo a luz, o telão. A gente está querendo viver o Brazilian Way of Life. E não está vivendo o que Deus quer que a gente viva. O propósito de Deus não é que você viva bem, é que você viva para o bem. O propósito de Deus não é que você tenha uma vida cheia de posses, mas uma vida cheia de propósitos, porque as posses nunca serão suficientes para satisfazer a sede que a tua alma e que o teu coração tem. Vós sois luz do mundo. Percebe, irmãos? Percebe? Quem são os profetas? São os pastores? São os padres? São os missionários? Quem são os profetas? Quem era Oséias? Oséias era um padeiro, era um agricultor. Amós era um pastor de ovelhas, um vaqueiro. Quem são os profetas? Jesus diz em Mateus 5,14, vós sois luz do mundo. Ele está falando com quem? Com Caifás, o sumo sacerdote? Com Herodes, o rei? Ele está falando com quem? Com César? Com Pilatos? Está falando com quem? Ele está falando com aqueles discípulos de pé de chinela que estavam ali ao redor dele. Ele está falando com aqueles discípulos que estavam ali, que eram pescadores, cobradores de impostos, inconstantes, ladrões. Ele está falando com aquele pessoal ali, está olhando para eles e está dizendo, vós sois a luz do mundo. Todos nós somos profetas nesta terra que Deus nos deu como casa. E você como luz precisa ser colocado não no alqueire, mas no velador, para que essa luz ela possa atingir as pessoas, vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Amém, irmãos? A profecia era privilégio de pastores, de privilégio de profetas, de reis, de pessoas que eram ungidas pelo Espírito, mas isso acaba com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. E em Atos 2 nós temos um episódio, e diz aqui, isto é o que foi pedido pelo profeta Joel. Pedro pregando e usando um texto de Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, não é mais sobre Israel. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles e nós profetizaremos. Mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo da terra. Embaixo na terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. Ele mostrará a glória de Deus e Ele mostrará as trevas, para que nós possamos, como profetas de Deus, sermos luz nesses cenários de caos e de trevas. A pergunta é: o que arde no teu coração?
aquilo que Deus faz arder no teu coração, é a atividade profética que Ele tem preparado para você. Todos nós somos profetas e sacerdotes. O Espírito foi derramado sobre toda a carne. Os jovens terão sonhos, os velhos terão visões. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, levando luz a todos os lugares onde houver treva. Que haja um filho de Deus com o coração ardendo, pronto a ser profeta ali, para levar luz naquele contexto. Amém, irmãos? Talvez você não tenha uma dor que faça arder e aponte para uma área de profecia. Talvez você tenha. Se você não tem, Deus vai te mostrar. E quando Deus te mostrar, não foge. Não feche os olhos. Ele quer te usar. Quando eu terminei de manhã de falar sobre isso, eu pensei e disse: meu Deus, é tanto profeta. Dava para a gente fazer uma cidade melhor. Mas a gente não está sendo profeta. A gente está querendo a luz, o palco. A gente está só querendo ser feliz. Enquanto a gente estiver só querendo ser feliz, a gente não vai ser feliz. Você precisa desistir desse negócio chamado felicidade para conseguir ser feliz. É assim que Deus vai tornar o teu coração um coração pleno. Quando você olhar para aquilo que age no teu coração e agir. Eu sei que você tem muitas desculpas. Eu tenho as minhas. Tem muita coisa que age no meu coração que eu não consigo me mover. Consigo me mover para algumas, para outras não. Mas que o nosso coração possa arder. Arder. E que a gente possa dizer como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Você tem coragem de dizer isso? Tem coragem de dizer isso? Deus me move, me usa como um farol. Que eu seja um profeta. Não o profeta estereotipado da arrogância, da acusação, do julgamento, do dedo, mas o profeta que olha o vale de ossos secos e se compadece e começa a levar a mensagem do evangelho, a mensagem de luz. E essa mensagem vai transformando esses vales, vai fazendo esses vales terem carne, vai cobrindo de nervo, vai juntando osso com osso. E depois vem a profecia do amor, da verdade de Deus, da graça de Deus, que vai transformando essas vidas e vai transformando. A gente existe para isso, meus irmãos. O resto é resto. O resto se acaba. O resto perece. O resto vai para o túmulo. Mas as vozes proféticas que nós temos guardado em nosso coração, essas levam consequências para a eternidade.